Temos connosco Arménio Rego, professor catedrático, autor de mais de 60 publicações na área da liderança e do comportamento organizacional, gestão de pessoas. Diria uma pessoa incontornável na área da liderança. É quase impossível investigar ou estudar o tema em Portugal sem citar o professor Arménio Rego. Há um adicional, é que, e aí falo de viva voz, as suas preleções são inspiradoras. Professor, muito bom dia. E numa reflexão sobre negócios, sobre liderança, para inspirar, e sabendo nós que o que falta hoje aos decisores é tempo, fica a primeira pergunta. Como é que o professor consegue dar aulas, publicar tanto e tão bem, e com tanta intensidade, e ao mesmo tempo ser tão eficiente a responder às solicitações que lhe colocam? João, antes de mais, queria naturalmente agradecer-lhe o convite e já agora agradecer os encómios subjacentes à pergunta, que são um bocadinho exagerados, mas eu naturalmente agradeço. É uma questão que às vezes nos colocam e não há nada de especialmente talentoso na matéria. O que eu julgo que há é muito trabalho. Eu trabalho muito. O trabalho é menos, esta intensidade de trabalho é menos custosa porque trabalho em parceria, e isso ajuda-me em momentos, digamos, de menor, enfim, quando a estamina é mais baixa, há sempre a pessoa com quem trabalhamos que nos dá alguma estamina. A gestão do tempo é importante fazer uma boa gestão do tempo. Depois, eu acho que há sinergias no nosso trabalho. Eu às vezes também me debruço um bocadinho a pensar sobre o assunto. E há sinergias neste sentido. Escrever livros, permite-nos investigar, permite-nos partilhar, naturalmente, e é essa a principal função do livro, é partilhar conhecimento, mas permite-nos também preparar aulas. Quer dizer, eu quando estou a escrever um livro, estou a estruturar o pensamento, estou a estruturar o que... digamos, o que penso sobre aquela matéria. Isto ajuda-nos a suportar as aulas. Naturalmente, depois também é preciso fazer escolhas. Eu procuro corresponder às solicitações que me fazem, mas naturalmente há aspectos, ou há circunstâncias, ou há convites aos quais não posso aceder, não é? Por exemplo, às vezes eu gostaria mais de aceitar convites para palestras, mas a verdade é que se não tiver cuidado, a certa altura eu não tenho tempo para investigar. E a investigação é um processo que requer trabalho continuado. E, portanto, eu diria que uma boa gestão do tempo, uma boa escolha, digamos, dos convites que nos fazem e muito trabalho. Espero ter sido claro sobre o que penso sobre isso. Eu sabe que eu, fruto destas indecisões e destas dificuldades de saber gerir o tempo, tenho ocupado parte das minhas leituras precisamente nessa zona de trabalho. E tenho lido muito agora sobre aquele síndrome conhecido da colmeia hiperativa e, portanto, nas empresas estar tudo sempre em especial conexão. Tem-se confrontado também nas suas análises um bocadinho sobre como podemos resolver um bocado essa ideia que estamos todos intensamente sempre a trabalhar e os e-mails sempre em constância. E, portanto, no fundo, eu julgo que hoje somos todos um bocadinho, os trabalhadores do conhecimento, somos todos muito solicitados dessa forma. Tem encontrado alguns espaços de reflexão que possam ajudar a ultrapassar este problema? E isso é importante. Nós, académicos, naturalmente temos intervenção na comunidade e temos várias atividades. Para nós é um bocadinho mais fácil, porque nós, de alguma maneira, somos donos do nosso tempo. Na vida das empresas é mais difícil. Muitas vezes nós pensamos que as pessoas que exercem funções de liderança, portanto, têm poder, têm mais autonomia na gestão do seu tempo, e é um equívoco, porque sabe isso também é melhor do que eu. Quem gera, quem lidera negócios, é submetido a muitas contingências. Há uma componente nas atividades que não resulta, digamos assim, da decisão ativa ou proativa dos líderes. É fruto das contingências, é fruto das circunstâncias. E, portanto, muitas vezes os líderes têm que ocupar o tempo apagando fogos, reagindo, não proagindo. Naturalmente que é importante, creio eu,
que façam uma boa gestão do tempo e que tenham tempo para descansar. Uma das coisas que me aflige um bocadinho, eu tenho feito coaching de dezenas de pessoas, e há uma dimensão, este é um coaching que normalmente vem na sequência de uma avaliação 360 graus, que é uma avaliação que incorpora feedback de várias proveniências, e há uma dimensão que nós medimos, que é a conciliação trabalho-família. E, invariavelmente, ao longo dos anos, em várias populações, a conciliação trabalho-família é a dimensão com cotação mais baixa, ou seja, há inúmeras pessoas com grandes dificuldades de fazer a gestão destes dois papéis. Portanto, eu diria que é importante fazer uma boa gestão de tempo, ter tempo para descansar, ter tempo para a família e ter tempo também para refletir e ler um bocadinho. Sob pena de, a certa altura, as pessoas serem de tal maneira envoltas nas contingências do cotidiano que não têm tempo para refletir e não têm tempo para pensar. E eu, quando falo aqui de pensar, falo pensar sobre o que está fora deles, mas também pensar acerca deles próprios. Ou seja, desenvolver self-awareness. Autocompreender-se. O que é que nos está a acontecer a cada momento. Não sei se estou a ser claro, João. Perfeitamente, enfim, essa autoconsciência que os líderes têm muito que fazer esse exercício proativo. Aliás, eu ouvi dizer que os académicos têm o tempo, no fundo, que podem geri-lo da forma que entendem, mas a verdade é que isso obriga também sempre a muita disciplina, não é? Às vezes muito regimentada, no sentido de paramos isto e começamos aquilo, porque o processo de investigação, como o processo de escrita, é um processo muito contínuo, que muitas vezes não se pode interromper. Mas temos mesmo que o fazer, certo? A ideia será essa. O que eu quero dizer é, eu não quero dizer que nós académicos, sejamos gestores do nosso tempo com toda a autonomia. Há várias contingências. É claro que se eu só for investigador, digamos, talvez seja mais fácil gerir o tempo. Agora, se eu for também professor, se tiver intervenção na comunidade, se fizer formação de executivos, há muitas atividades que não dependem, digamos assim, que não resultam da minha própria iniciativa. O que eu quero dizer é uma questão de grau. Nós temos maior autonomia do que quem, nas empresas, tem que estar sistematicamente a responder a solicitações que não resultam da sua própria iniciativa. Claro. Agora, também por isto, é mais importante, creio eu, que no mundo dos negócios, esta capacidade de autogestão seja ainda mais desenvolvida. Porque se não for bem feita, isso pode ter consequências nas relações familiares, na vida pessoal e na própria saúde. Muito bem. Infletindo ou afinando aqui um bocadinho o rióstato, vamos àquela pergunta que eu sei que já lhe fizeram várias vezes, eu próprio se calhar já lhe fiz em muitas das preleções que assisti, e que é quase uma pergunta que vale $1 milhão, é: o que é que faz francamente um bom líder? É uma pergunta que me fazem muitas vezes e existe, por vezes, a expectativa de que nós identifiquemos perfis perentórios muito claros. Não é possível identificar perfis de valia universal, por várias razões. Os tempos mudam. Veja, por exemplo, durante a pandemia, quer dizer, há pessoas que reagiram melhor do que outras em funções de liderança, porque o contexto mudou. Mas pense, por exemplo, um escandinavo espera de um líder várias coisas que não são necessariamente aquelas que espera um português. E dir-me-á, está bem, mas o facto de se esperar coisas diferentes não significa que os líderes tenham que ser diferentes. É verdade, mas há aqui um aspecto a considerar. Se as expectativas de um escandinavo sobre os seus líderes são diferentes das expectativas portuguesas, isto significa que a expectativa que é projetada sobre o líder sendo diferente gera interpretações diferentes acerca do comportamento do líder. O que é que eu quero dizer com isto? Imagina um escandinavo que é muito bem sucedido na Escandinávia, é muito respeitado na Escandinávia, e quando chega a Portugal, eu estou a caricaturar, está bem? E chega a Portugal e comporta-se à escandinava. A expectativa do português pode não ser muito favorável e olha para aquele líder de modo menos positivo. Como olha de modo menos positivo, reage com alguma retração. Ao reagir de modo um bocadinho retraído, não corresponde de modo tão enfático, de modo tão entusiasmado às solicitações do líder. Ao não responder de modo tão enfático, está a fazer jus à expectativa, está a ver? Porque o líder obtém menos bons resultados. Portanto, o contexto também faz as lideranças. Portanto,
É muito difícil encontrar um perfil ideal ou um perfil universal. Por exemplo, nós sabemos que, talvez na Rússia, por exemplo, no quadro da cultura russa, se espera um líder um bocadinho mais impositivo, mais autoritário, mais carismático do que nos países escandinavos. Ou até compreenderá que se espera coisas diferentes de um líder na Arábia Saudita ou de um líder na Alemanha. Dito isto, já agora, as circunstâncias das organizações também mudam. Pensemos no Churchill. O Churchill foi um líder carismático, bem-sucedido, em tempo problemático, em tempo de guerra. A seguir à guerra, perdeu a eleição. Será que o Churchill perdeu qualidades? Não perdeu qualidades. O momento é que mudou. E os momentos e as circunstâncias também requerem diferentes perfis de liderança. Dito isto, eu creio que há 3 ou 4 aspectos que me parecem essenciais e que, porventura, são transversais. Um primeiro aspecto que me parece importante é, eu costumo usar uma expressão que não é minha, é o tough love, é o amor duro. O que é que nós queremos de um líder? É que seja desafiante e apoiante. Porque se o líder for apenas desafiante, em determinadas circunstâncias, os liderados receiam abraçar desafios porque sabem que se fracassarem, o líder não está presente. Mas também se tivermos um líder que seja predominantemente ou exclusivamente apoiante e não for desafiante, o seu perfil paternalista também não ajuda os liderados a crescer. É esta combinação paradoxal de desafio e apoio que, do meu ponto de vista, é importante num líder. Há um segundo aspecto, e esta sequência não representa qualquer hierarquia de importância, está bem? Muito bem. Há um segundo ponto que eu creio que é importante, que é a combinação de 3 outras características que, de alguma maneira, estão associadas à que referi, mas não tanto. É fundamental que o líder seja simultaneamente, é importante ser humilde, ter os pés na terra, não no sentido de ser alguém com fraca autoestima, não. Alguém que é humilde no sentido de tem consciência das suas forças e das suas fraquezas, reconhece as qualidades dos outros e está disposto a aprender. Portanto, precisamos de um líder humilde e que seja também tenaz e autoconfiante. Porque, repara, alguém que é muito autoconfiante, mas não é humilde, incorre no risco de abraçar desafios de tal maneira ambiciosos, perde a noção dos riscos, das consequências, porque não tem humildade suficiente para perceber a certa altura que tem que interromper o processo. Portanto, nós precisamos de alguém autoconfiante, mas essa autoconfiança tem que ser, de alguma maneira, mitigada pela humildade. Portanto, se quiser, a autoconfiança é uma espécie de acelerador, a humildade é uma espécie de travão. Agora, repara, um carro funciona com travão e com acelerador, não é? Qualquer um deles, sozinho, não funciona. Portanto, eu diria que esta combinação de humildade com autoconfiança e tenacidade é outra, digamos, é outra combinação que me parece importante. Julgo que é fundamental também o amor pela aprendizagem e pelo que está associado, aliás, ao que lhe referi há um bocadinho a propósito da humildade. O desejo de aprender, a vontade de aprender com os outros e o desejo de crescer permanentemente. Naturalmente que é fundamental, fazemos o jogo que lhe disse há bocadinho, a combinação do desafio com o apoio, é fundamental o respeito. É importante que as pessoas se sintam respeitadas. E é naturalmente importante que o líder também se faça respeitar, com certeza. Porque senão transforma-se, enfim, eu não vou usar a expressão, mas transforma-se num joguete dos liderados. Portanto, tem que se fazer respeitar, mas tem que respeitar os outros. E eu creio que é muito importante, algo que me parece crucial, é o seguinte: à medida que um líder ascende na carreira por ser bem-sucedido, incorre num risco que é o de desenvolver uma certa soberba. Repare, eu sou muito bem-sucedido ao longo de anos, tenho feedback muito positivo das pessoas que me rodeiam, os meus liderados, a comunidade, de alguma maneira entronizam-me, e eu, a certa altura, perco a noção das minhas limitações, das circunstâncias, e começo a ter dificuldade em arrepiar caminho, ou pior do que isso, as pessoas não me comunicam a verdade, não me comunicam, por razões de respeito, porque me considero uma pessoa carismática, não me comunicam a verdade, não, desculpa a expressão, não abrem o bico. E eu, a certa altura, vivo num mundo inexistente e torno-me soberbo.
E eu digo isto porque eu tenho lido ultimamente muito sobre várias lideranças que fracassaram, ou se quiser, sobre escândalos empresariais. E em muitos desses escândalos, eu diria que na grande maioria, o que nós temos é lideranças que desenvolveram soberba. O que aconteceu com Carlos Ghosn na Nissan? O que aconteceu em Portugal em algumas instituições financeiras? A Ubris, a soberba. O que aconteceu com o Lehman Brothers? Quando prestamos atenção... O que aconteceu com a Teranos, uma empresa norte-americana que foi considerada uma grande promessa, a sua líder também, a Elizabeth Holmes. Enfim, ela neste momento está com a justiça à perna, perdoa uma expressão, porventura vai passar alguns anos na prisão. O que nós vemos é um certo deslumbramento consigo próprios, uma certa perda de humildade e o desenvolvimento da Ubris, da soberba. Eu julgo que é importante manter os pés na terra e ter a noção de que, lá porque estou a ser bem sucedido e toda a gente me diz que eu sou fantástico, convém ter sempre algum cuidado. Eu já falei demasiado sobre isto. Porque não era exatamente esses referenciais que nós procurávamos e, aliás, até serve, se me permite a expressão, serve de dínamo para as próximas questões, ou seja, as suas reflexões só nos ajudam a pensar ainda melhor. Conforme ouvi explicar, fica assim uma certa pergunta. A liderança é algo de inato? É uma espécie de vocação? Ou é uma competência como outra qualquer que nós poderemos desenvolver ou ajudar a desenvolver? Dizer que é uma competência inata implicaria que há um perfil de liderança com o qual algumas pessoas nascem. Ou seja, há um perfil de liderança universal, que funciona sempre, e há pessoas que nascem com esse perfil. Como já disse há bocadinho, não é isso que ocorre. E é isto que justifica, que ajuda a complicar, como é que por vezes nós temos pessoas que à partida não ofereciam grandes expectativas, nós não víamos neles até grande perfil para líderes, mas as circunstâncias conduzem-nos a assumirem essas funções e excedem-se. Há quem diga que isto aconteceu com o Luther King. Há quem diga que era alguém relativamente enfim, discreto, não era aquilo que depois veio a revelar-se, mas um dia alguém o propôs para assumir uma função de liderança lá na organização, na instituição em que ele trabalhava, ele assume a função e, entretanto, depois, o contexto começa a ser de tal maneira desafiante que, de alguma maneira, é o contexto que faz o líder. Mas tudo isto para dizer que é preciso ter algum cuidado quando entendemos a liderança como algo que é inato. Dito isto, eu admito que haja algumas características que sejam inatas, mas quais não sei, mas é possível. E também não sei qual é a percentagem. Mas há uma coisa que nós sabemos, há competências que podem ser aprendidas. E eu respondia-lhe à pergunta, fazendo eu próprio uma pergunta. Se não se assumisse, se não se presumisse que há pelo menos uma parcela que pode ser aprendida, porquê que há tanto investimento, porquê que se investe em milhões e milhões e milhões em formação e desenvolvimento de líderes? É que se realmente a liderança fosse inata, porque estar a investir na formação e no desenvolvimento de líderes? Ora, nós sabemos que há, de facto, um grande investimento e ele faz algum sentido. Portanto, eu diria que não há respostas perentórias à questão. É possível que haja, reitero, é possível que haja algumas características que nascem com uma pessoa. E nós dizemos isto porquê? Porque há algum trabalho de investigação que mostra que, por exemplo, os gêmeos univitelinos, ou monozigóticos, aquilo que nós chamamos verdadeiros, são mais próximos comportamentalmente do que os disigóticos, do que os falsos. Certo. Porquê? Porque partilham a mesmo material genético, a mesma origem genética, não é? E, portanto, se são mais próximos, uma possível explicação é essa, é porque são geneticamente similares. Agora, qual é a percentagem? Não sabemos, mas eu diria que, porventura, há uma coisa que nós sabemos. Há competências que podem ser melhoradas, que podem ser adquiridas. As pessoas podem aprender a falar em público, por exemplo. As pessoas podem, por via de experiências que têm na vida, consciencializar-se que há coisas que têm que mudar na sua conduta. Eu diria, olha, diz-se, por exemplo, que o Steve Jobs, que era um homem profundamente narcisista,
que terá desenvolvido humildade depois da experiência que teve na Apple, quando foi escorraçado da sua Apple. Uhum. Ele diz isso mesmo. O que me aconteceu de melhor na vida foi... O pior que me aconteceu na minha vida foi ter sido escorraçado da Apple. Desculpa a expressão escorraçado. Mas foi também a melhor coisa que me aconteceu, porque eu aprendi, porque isto obrigou-me a refletir. Tá bem? Portanto, as experiências de vida, por vezes, também nos ajudam a mudar a nossa conduta. E claro, e depois, é como eu digo, quer dizer, há contextos, há situações que requerem determinado tipo de competências que não são as que são requeridas noutros contextos. Muito obrigado. Ficamos já a saber se antes da sua explicação sabíamos que muitas vezes há cargos que fazem os líderes, não é? Há cargos que, de certo modo, constroem os líderes. Hoje levamos aqui que o contexto é absolutamente fundamental. Virando aqui um bocadinho o azimuth para um aspecto muito atual e que é impossível perder esta oportunidade para ouvir um pouco sobre isto, a impressão generalizada que vamos tendo é que a pandemia, ou pandemónio, enfim, acaba por corroer a forma sinérgica das equipas, ok? E que distancia, de certo modo, alguma entreajuda. O que lhe pergunto é se já conseguiram refletir, de algum modo, se há algum antídoto, alguma lógica que os gestores e que os líderes de equipas possam seguir para tentar voltar a um bocadinho antes de 2019, onde sentiam que havia um movimento muito gerador de energia nas suas equipas. O ponto é importante e é também muito complexo e é repleto de ambiguidades e zonas cinzentas. Há uma coisa que nós sabemos. O trabalho virtual, o trabalho remoto é importante, mas não é substituto do trabalho presencial. Interagirmos em contexto, digamos, face-to-face, nas instalações da empresa é importante, por várias razões. Porque nós somos seres biológicos, somos corpo também, não é? Sabemos também que há muito trabalho, por exemplo, há trabalho criativo que resulta das interações espontâneas que ocorrem quando nos cruzamos no elevador, na cantina, nas instalações, no exterior da organização. Nós sabemos isso. Aquilo que alguns chamam os momentos de serendipidade, que são aqueles acasos que geram uma interação da qual emergem ideias, sugestões. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto. Naturalmente que o trabalho remoto e a liderança através do trabalho remoto é uma liderança mais exigente. Agora, não pode nunca descurar, os líderes não podem descurar a necessidade de manterem a coesão e a cooperação entre os membros da equipa. Eu diria que é muito mais exigente, porque é necessário, da parte de quem lidera, fazer esse esforço de manter a relação vertical, mas também assegurar que há relação horizontal entre os membros da equipa. Só que há aqui uma dificuldade adicional. É que há um risco de este esforço ser interpretado como intrusivo. Ou seja, como é que eu, como líder, me mantenho a par, acompanho, sem que seja interpretado como intrusivo pelos meus liderados. E esta gestão é difícil. Portanto, o que eu diria é muito importante uma boa gestão do tempo, é importante não assoberbar as pessoas com reuniões atrás de reuniões virtuais. Já agora há alguma investigação sobre a fadiga com o Zoom. Ok. Aliás, há uma escala, há pouco tempo estive a ler um estudo, é a criação de uma escala de medida da fadiga com o Zoom. Há fadiga, quer dizer, a certa altura o que nós queremos é que nos deixem trabalhar. Exato, exatamente. É claro que, já agora, se o trabalho é muito interdependente, ou seja, se o meu trabalho depende muito do trabalho dos outros, e se o outcome do meu trabalho depende do outcome do trabalho dos outros, a cooperação e a coordenação é mais importante, isto requer da nossa parte e da parte do líder mais esforço. Se o nosso trabalho é em grande medida independente, há da parte de quem lidera menos necessidade de fazer esse esforço. Certo. Portanto, tudo depende também da natureza do trabalho. É trabalho criativo, é trabalho estratégico, é trabalho relacional, Claro. é trabalho independente.
Agora, é importante que quem é liderado saiba que o líder se preocupa com eles e que confia neles. Porque há depois aqui um aspecto que nós fizemos nós recolhemos alguns dados empíricos e algumas pessoas queixam-se de que os seus líderes, por exemplo, não aceitavam que eles fossem para casa trabalhar porque não acreditavam que eles em casa trabalhassem. Isto é desconfiança. É claro que a desconfiança resulta em quê? Porventura, enfim, na confirmação da profecia. O meu chefe não acredita em mim e eu vou atuar em conformidade. Portanto, se não havia previamente um quadro de confiança, ou seja, se anteriormente o lema é patrão fora, dia santo na loja, em ambiente de teletrabalho, o problema reforça-se, não é? Se antes da pandemia essas relações de confiança existiam, é provável que se mantenham no pós-pandemia. Mas da parte de quem lidera, requer naturalmente um esforço maior. Ficam aqui já, eu não diria nenhum nem dois antídotos, ficam já boas e sublinhadas pistas para poder reagir. É de facto um problema, professor, é de facto um problema que temos dado conta. E há também um problema adicional, que é o problema da crispação, não é? As pessoas estão um pouco, como diria, um pouco cansadas deste modelo e temos notado paulatinamente as pessoas um pouco mais crispadas e, portanto, é preciso uma ação das lideranças nesse sentido. Virando aqui um bocadinho agora mais para o Arménio Rego e para si, de toda a literatura que foi publicando, consegue dizer se há um ou dois ou três livros que sejam assim mais de destaque ou que tenham um apego especial? Sei que é difícil, mas... Sou-lhe franco, o primeiro é sempre... Que foi, recordo, que foi... Liderança nas Organizações, Teoria e Prática. Foi publicado pela... Veja que eu ainda me recordo. Foi publicado em 1997, portanto já lá vão umas décadas. E foi muito rápido. Eu lembro-me disso. É o primeiro, e eu era miúdo. Agora vou partilhar consigo isso. Eu desde miúdo sempre gostei de escrever. Gostava. Às tantas, isto é narcisismo, porque eu queria ver aquilo que eu escrevia. Cá fora. E, portanto, ver o primeiro livro foi interessante, foi gratificante. Depois, a maior parte deles eu gostei, e digamos que aquele que estou a escrever é sempre aquele que mais me entusiasma. E o que é que tem entre mãos agora? O que é que tem entre mãos? Estamos agora a acabar com o Miguel Pina Cunha, a iniciativa não é minha, é dele, mas ele convidou-me. É sobre as implicações da transformação digital para as organizações. Quais são as implicações? Em que medida é que isto altera a digitalização, a agilidade, em que medida é que isto altera os modelos de negócio e a vida nas organizações? É engraçado. Então não podemos deixá-lo explorar muito este tema, porque senão não teremos vontade de comprar o livro. Isso é a primeira nota. Mas há uma segunda muito relevante que eu queria partilhar, é que tem feito sempre um caminho de coautoria e um caminho de ajuda recíproca, que é uma coisa que em Portugal, francamente, não vemos com sistemática, não é? Porventura estão-se a perder oportunidades, as pessoas não percebem que às vezes ao lado que há uma visão complementar que nos ajuda, como dizia no início. Eu sou-lhe franco, por razões várias, eu não teria feito muito trabalho se não fosse em parceria, designadamente com o Miguel, mas creio que o Miguel lhe dirá a mesma coisa. E as razões várias são sobretudo duas. Primeiro, nós ambos trabalhamos bastante, gostamos de escrever e de partilhar. Mas depois há um outro aspecto que tem a ver com o alinhamento. Os nossos quadros conceituais e mentais são em grande medida similares. Nós somos bastante diferentes em algumas matérias do ponto de vista da personalidade, mas do ponto de vista, digamos, académico, dos temas que mais nos entusiasmam, temos similitudes. Portanto, há aqui um quadro, digamos, há um contexto mental que, de alguma maneira, nos facilita muito a comunicação. Deixe-me dizer-lhe isto. Porque isto facilita muito o processo. Quando o Miguel me envia um primeiro draft do livro, eu mudo tudo o que me apetecer, tudo. Corto, acrescento, como se o livro fosse meu. Ele faz exatamente a mesma coisa. Eu digo isto porquê? Porque muitas vezes, na relação entre os coautores, há algum cuidado.
João, escreveste isto e isto não me parece bem, o que é que tu achas se eu cortar? E o João diz, não há problema, não. Mas, ou então não faças bem. Bem, onde é que eu quero chegar? Há muita ineficiência no processo. Quando nós estamos alinhados e há respeito mútuo, e eu mudo aquilo que me apetecer, mudo a ordem dos capítulos, mudo... O livro é meu, quando vem dele, e ele faz o mesmo com os meus. E, portanto, não sei o que é, porque, não sei se isto aconteceu por acaso. Já agora, uma curiosidade. Eu trabalhei com o Miguel antes de conhecer face-to-face o Miguel. Eu conheci, já trabalhava um ano com o Miguel, tínhamos feito coisas em parceria, e fomos cruzar face-to-face em Helsinki numa conferência, veja lá. Exato. Mas, portanto, foram para longe. É verdade, é verdade. Mas isto, eu julgo que durante muito tempo houve alguma subestimação da importância das parcerias. Ok. Valorizava-se mais o trabalho individual. Mas há muitas vantagens no trabalho coletivo. Ainda ontem há um trabalho de investigação muito interessante, não tem a ver exatamente com os livros, mas com publicações científicas. Os trabalhos de investigação com maior impacto provêm de autores diversos que têm origens culturais e geográficas distintas. Porquê? Porque aportam abordagens diferentes ao fenómeno. Claro, riquezas de percepção muito diferentes. Portanto, eu diria que há vantagens nisso. Já agora, ainda a propósito da questão que me colocou, a propósito dos livros, eu gostei muito de um livro que escrevi, e esse escrevi-o sozinho, foi um livro recente, Liderança, Humildade e Soberba. Eu gostei muito desse livro. Então já um livro, também foi o primeiro que eu publiquei internacionalmente, já tinha publicado artigos e revistas, mas um livro internacionalmente, e numa editora como a Oxford University Press, eu confesso que me deu algum prazer e fiquei satisfeito. Estou contente, satisfeito. Foi The Virtues of Leadership, e, digamos, estes são aqueles que eu selecionaria. Muito bem, obrigado, e são ótimas pistas. Professor, caminhando para o fim, queria duas notas. A primeira, se consegue partilhar alguma dificuldade que teve ao longo do percurso, e se de algum modo a consegue sinalizar para partilhar connosco. Essa era a primeira. E deixo que partilhe connosco. Sim. Dificuldades. Do ponto de vista profissional, eu sou-lhe franco. Uma das coisas que mais me custou... Eu não sei, isto não é politicamente correto, mas eu vou dizê-lo. É algum nepotismo que existe por vezes nas instituições. Ok. Assim, eu estou a falar fundamentalmente das instituições públicas. Ok. Depois, a vida académica, que devia ser o mundo académico devia ser um mundo onde se estimula a reflexão, a discussão, certo. Onde a divergência ganha equilíbrio. Eu tive algumas experiências que apontam num outro sentido. As lógicas são às vezes muito hierarquizantes, muito controladoras, e pensar às vezes de modo diferente e discordar e votar às vezes contra, votar favoravelmente em oposição à maioria, tem consequências perversas. Eu sou-lhe franco. Foi uma das coisas que mais me custou, e talvez por isso também, essa é uma razão pela qual eu mudei. Enfim, eu gostei muito de trabalhar nesta questão, trabalhei durante muitos anos, mas houve um outro aspecto que eu experienciei. Mas é algo que é experienciado por muitos outros colegas. E naturalmente, já agora, já que me pergunta, há aspectos, enfim, também na minha vida pessoal, que foram dificuldades, quer dizer, um divórcio muito complicado, que teve consequências digamos, na possibilidade de convivência com os meus filhos. Isso foi uma das coisas que me custou muito. Digamos, foi uma grande dor de alma, mas a vida faz também das dificuldades. E houve momentos da minha vida de grande dificuldade, e digamos, e foram os meus filhos, a preocupação com os meus filhos, que me alimentou e que me energizou. Mas, portanto, mais uma vez, algo que foi doloroso, mas que me ajudou também em momentos críticos. Muito bem. Professor, fica a última deixa, se há algum lema de vida que no fundo traga pela forma como se entrega às causas e àquilo que vai publicando, algum lema que queira partilhar connosco. É-me difícil, mas eu sou professor e, portanto, e sou pai, naturalmente.
E quando me pede um lema, está a partir do princípio de que No fundo, eu acho que já nos deixou muito, já nos foi dando muitas pistas, muitas luzes, e no fundo esta lógica das dificuldades gerarem alavanca para nos fazerem crescer, são por si já um lema, não é? E todo o resto, as características que deu para aquela lógica de liderança, são também lógicas pessoais e de liderança de vida, não é? No fundo também é um pouco isso, não só de liderança de organizações. o que eu quero dizer é, o que eu vou dizer, que não seja interpretado como estando a dar lições aos outros, não é isso. É aquilo que eu julgo que aprendi a ver. Eu acho que é muito importante a determinação, a garra, o foco. Acho que é muito importante. A capacidade de trabalho, a determinação, a perseverança. A aprendizagem permanente, o gosto pela aprendizagem, pelo conhecimento. Eu, por exemplo, tenho muita pena que na formação em gestão não haja mais componentes de história, de filosofia, acho que é uma pena, porque muitas vezes temos pessoas com formação técnica em gestão muito forte, mas falta-lhes a componente artística, cultural, humanística. E eu, sou-lhe franco, acho que era fundamental. Mas isto requer esse desejo de aprender. Depois, há um outro aspecto que eu acho que é importante. Muitas vezes, as pessoas iludem-se porque acham que devem procurar na vida uma paixão e vivem obcecados com essa paixão, que querem fazer apenas aquilo que é a sua paixão. Eu diria que é importante fazermos aquilo que representa a nossa paixão, mas é muito importante também nós aprendermos a desenvolvermos paixão por aquilo que fazemos. Eu sou-lhe franco, eu desde o início, eu sempre quis ser professor. Para mim, ser professor de escrever, mas ser investigador não era para mim uma coisa que me deslumbrava muito. Uma fase inicial. E eu hoje não me vejo a fazer outra coisa que não seja, para além do resto, também fazer investigação. Portanto, também adquiri esse prazer. Já agora partilho consigo aquilo que partilho muitas vezes na formação, que é a experiência do Miguel com quem trabalho. O Miguel diz que o que queria ser quando era jovem era piloto. A última coisa que queria ser era ser professor. E ele hoje diz, eu hoje não me vejo a fazer outra coisa que não seja professor. Isto para dizer o quê? Os nossos alunos e os nossos filhos acho que também têm que perceber que há coisas que às vezes não são bem a nossa paixão, mas quer dizer, temos que aprender a apaixonar-nos por isso. Porque há pessoas que seguem muito a sua paixão, nunca a encontram e vivem, digamos, frustrados a vida toda. E às vezes seguem paixões que não lhes permitem ter uma vida digna. O meu filho queria ir para teatro e disse ao Tomás, vai para teatro, estás preparado, podes ser muito bem sucedido, mas podes ter algumas dificuldades. Estás preparado para isso? Estás preparado para isso? Eu apoio-te. Se não lidas bem com isso, toma cuidado. Bem, e por último, eu acho que é importante que nós façamos algo que transcenda um bocadinho a nossa carreira e o nosso... Acho que se pudermos fazer algo que nos transcenda um bocadinho, acho que em momentos críticos nos ajuda. Eu acho que isso é mais fácil, por exemplo, num professor. Acho que é mais fácil num jurista, num advogado e é mais fácil em quem lidera do que noutras funções. Mas há sempre coisas que nós podemos fazer que nos transcendem. E eu julgo que isto, em momentos críticos, energiza um bocadinho a nossa vida. Muito, muito relevante. Eu lembrei-me, conforme eu falava, de uma expressão do Hemingway que dizia que nunca se confunda movimento com ação. E nós hoje tivemos ação. Professor, muito, muito obrigado. É um prazer as partilhas pessoais e um testemunho também muito pessoal que eu acho que nos enriquece. É destes testemunhos que crescemos, sobretudo com alguém tão avalizado como o professor Arménio Rego. Obrigado pela presença. São caminhos direitos com conversas que acrescentam valor. João, eu fico muito grato pelo convite, fico muito grato pela sua amabilidade e por estas palavras e espero continuar a vê-lo por aí e fico ao seu dispor para aquilo que entenda que eu possa ser útil, está bem? Muito obrigado. Obrigado pela Um grande partilha. abraço, João. Obrigado Grande pela abraço. partilha. Com licença.